Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição desta segunda-feira. Vamos aqui atualizar as últimas informações e novidades sobre o nosso Vasco da Gama. No vídeo de agora vamos falar sobre Aleph Manga, destaque do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, né? E o nome vem sendo ventilado aí no Vasco. Você vai saber o que tem de concreto ou não nessa história do Aleph Manga, jogador aí do Volta Redonda. Vamos falar sobre Vanderlei, quando o Vanderlei estreia, será que vai demorar? Como está a situação do Vanderlei, quando ele chega? Vamos falar sobre isso. E também sobre reforços que já foram relacionados, né? Léo Jabá e Morato viajaram com a delegação do Vasco para o jogo de quarta-feira na Copa do Brasil contra a Tombense. Então, vamos falar de tudo isso aqui após a vinheta, mas antes da vinheta rodar, aquele likezinho esperto, não vai cair a sua mão se você apertar o like aí rapidinho e você vai ajudar muito aqui o canal. Tamo junto, deixa o like, se inscreva, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, daquele jeito que você gosta. Vamos começar falando sobre o goleiro Vanderlei, que foi anunciado no domingo à noite como reforço do Vasco da Gama, e a dúvida agora é, quando o Vanderlei vai poder jogar? Quando o Vanderlei chega no Rio de Janeiro? Quando será a entrevista de apresentação do Vanderlei? Bom, a gente não tem todos esses detalhes, né? Mas em relação à questão física, a condição física do Vanderlei, a informação que a gente tem é de que tá tudo ok, né? Não deve demorar para ele estrear com a camisa do Vasco, não. O Vanderlei esteve treinando até o dia 1º de abril com a equipe do Grêmio, então é um jogador que estava em atividade, não é um cara que estava parado e vai precisar aí de um tempo de recuperação física, etc e tal, não. Vanderlei estava treinando lá com a equipe do Grêmio, então chega em boas condições ao Vasco da Gama. Em breve vai estar apto já a ser relacionado e coisa e tal. A expectativa é que nessa semana o arqueiro desembarque aí no Rio de Janeiro, né, para ser apresentado no Vasco com entrevista coletiva, aquele praxe, né, vestir a camisa e coisa e tal. Isso deve acontecer essa semana e aí depois disso é só aparecer no bid da CBF mesmo para ficar liberado e poder atuar pelo Vasco da Gama. Por enquanto, o Vasco ainda continua com o Lucão. Muita gente vai perguntar, Juninho, quarta-feira o Vanderlei já joga? Não, o Vanderlei nem chegou no Rio de Janeiro ainda. Quarta-feira, Lucão é o goleiro titular contra a Tombense e acredito que no clássico contra o Flamengo, o Lucão também será o goleiro titular. Vanderlei eu acho que vai ficar ali mesmo mais pro iniciozinho da Série B, né? Finalzinho de Carioca e início da Série B. Mas é isso, condição física do Vanderlei tá tudo ok. O jogador estava treinando aí no Grêmio e está em boas condições. Bom, e agora vamos falar aqui sobre reforços que estão mais próximos de estrear, né? O Morato e o Léo Jabá. O Vasco viajou hoje de manhã para a cidade de Tombos. O Vasco foi de ônibus, né, para Tombos. É uma cidade que faz divisa aqui com o Rio de Janeiro. Enfim, uma cidadezinha pequena, 8 mil habitantes, não tem aeroporto na cidade. Então o Vasco viajou de ônibus, seria mais fácil chegar lá de ônibus do que de avião. A expectativa é de que hoje à noite, né, por volta aí das 9 e pouca, o Vasco já chegue na cidade de Tombos, onde vai enfrentar a Tombense. Na verdade, o Vasco vai ficar no município de Pedra Dourada, que é vizinho ali à cidade de Tombos. E a grande novidade aí nessa viagem do Vasco foi a presença do Morato e do Léo Jabá, dois atacantes que foram aí apresentados recentemente. Existia ali a expectativa de quando o Léo Jabá, quando o Morato vão estar aptos a entrar em campo. Os jogadores já estão regularizados, já apareceram no bid da CBF, então depende mesmo da condição física, da condição ali, de como se saiu no treinamento, se o Marcelo Cabo quer utilizar agora ou não. Mas os jogadores viajando, dá ali o indício que, pelo menos no banco de reservas, né, Morato e Léo Jabá vão ficar para essa partida. E talvez, dependendo de como o jogo vai se desenrolar, os jogadores possam entrar ali no decorrer da partida, no segundo tempo, para já ir ganhando aquele ritmo de competição também. Então, os dois viajaram, foram relacionados para a partida. Léo Jabá e Morato podem ser que já entrem em campo aí
na partida contra a Tombense pela Copa do Brasil. A expectativa inicial era de uma estreia dos dois no Clássico contra o Flamengo na próxima quarta-feira, né? Que aí tem uma semaninha a mais de preparação. Mas, dependendo aí de como as coisas forem decorrendo na partida contra a Tombense pela Copa do Brasil, acredito que os dois possam entrar ali no decorrer do jogo. Afinal de contas, se viajaram até Tombos com a delegação, porque pelo menos no banco de reserva eles devem ficar. Então, novidades aí, né, no Vasco, nessa viagem para Tombos, onde o clube enfrenta a Tombense pela segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que a partida é na quarta-feira, 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo para praticamente todo o Brasil. E dessa vez não tem o regulamento do empate, né? Se a partida ficar empatada, decisão por pênaltis. Além de Morato e Léo Jabá, também viajaram aí com a delegação os jogadores que foram poupados na última partida, né? Hernando, Leandro Castan, Léo Matos, Marquinhos Gabriel, Germancano, todo mundo viajou e está à disposição aí do treinador Marcelo Cabo para esse jogo decisivo pela Copa do Brasil. E agora aqui na parte final do vídeo vamos falar sobre o assunto do dia hoje, né? O atacante, meio atacante ali do Volta Redonda, Aleph Manga, que é aí a sensação do Campeonato Carioca, vem fazendo muitos gols, vem jogando muito bem. O jogador tem 9 gols em 9 jogos nessa temporada, está se destacando, está ali despertando interesse em clubes da Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco seria um desses interessados aí no Aleph Manga. Inclusive hoje nas redes sociais, ali no Twitter, a galera ficou pedindo, o Vasco tem que ir atrás do Aleph Manga, merece uma oportunidade, etc e tal, é uma boa aposta para se fazer. Bom, a informação concreta sobre isso é de que no momento não existe nada entre Vasco e o Volta Redonda na situação do Aleph Manga, né? O vice-presidente de futebol do Volta Redonda, Flávio Horta, desmentiu que exista qualquer acerto ou contato do Vasco pelo Aleph Manga, porque hoje circulou aí nas redes sociais de que o Vasco já estaria certo com o Aleph Manga e o Aleph Manga seria jogador do Vasco. Essa informação aí foi desmentida oficialmente pelo vice-presidente de futebol Flávio Horta do Volta Redonda. Segundo o dirigente, ainda não existe nenhuma proposta pelo atacante que segue no Voltaço, mas o Vasco deve estar aí de olho no Aleph Manga, né? Porque é um jogador aí que está se destacando e o Alexandre Pássaro disse que ia observar o Campeonato Carioca, jogadores aí que poderiam pintar como destaque para poder tentar uma contratação. Enfim, com certeza o Aleph Manga está no radar, assim como o Luiz Paulo, o lateral do Boa Vista também, Jean Victor. No final do Campeonato Carioca, provavelmente o Vasco deve trazer aí algumas apostas também desses times de menor investimento para tentar ajudar aí no decorrer da temporada. O Aleph Manga é um bom jogador, vem se destacando, mas a concorrência em cima do jogador vai ser grande porque tem aí se destacado no Volta Redonda, 9 gols em 9 jogos, enfim, uma média muito boa do jogador do Volta Redonda. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, se inscreva aqui no canal também, que é muito importante. E eu volto amanhã de manhã para a gente conversar mais sobre o nosso gigante da colina. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!